pessoal, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, a gente vai retomar um pouquinho o conceito do efeito estufa. O que ele é, se ele é importante, se ele é necessário para a nossa vida ou não. Então, a gente começa aí essa aula mostrando para vocês essa imagem que mostra os raios solares incidindo sobre a Terra, ou seja, eles chegando até a Terra e depois, em algum momento, eles vão retornar. E percebam aí que está mostrando que isso acontece porque os raios solares conseguem passar pelas camadas da atmosfera. Aqui, para a gente fazer uma comparação com essa imagem e ficar mais claro da gente entender quando o efeito estufa é bom e quando o efeito estufa ele é ruim, quando ele é mau. Como assim? O efeito estufa ele é um processo que deve acontecer naturalmente para que o nosso planeta possa ter a temperatura adequada para a nossa sobrevivência e a sobrevivência dos outros seres vivos, para que todos os processos aconteçam também, como, por exemplo, o processo de fotossíntese, processos de crescimento. Então, pensem aí na questão de uma estufa. E quando vocês vão num lanche, em algum ambiente que precisa conservar o alimento por mais tempo, geralmente ele vai ficar armazenado em um local fechado, que mantém o calor preso, sustentando ali a temperatura ideal para o seu consumo. A mesma coisa acontece aqui na situação do efeito estufa. Ele é um processo que deve acontecer para manter as temperaturas adequadas. Só que, em alguns momentos, em algumas ações que o homem faz, ele pode acabar alterando esse processo que deveria ocorrer naturalmente. Em que sentido? Se o homem começa a emitir muito gás carbônico, através, por exemplo, do uso de muitos carros, a partir da atividade de indústrias, a partir do uso de alguns produtos também que tenham CFC, que é um tipo de gás, ele vai acabar prejudicando esse processo que deveria acontecer naturalmente. Ele vai começar, então, a ter um efeito que, ao invés de nos causar benefícios, pode nos causar malefícios. Em que sentido? Ao invés da gente ter um equilíbrio de temperatura, acaba que a temperatura ela pode ficar muito além do que o necessário. E com isso, alguns animais que são mais sensíveis podem nem resistir, algumas plantas também. No nosso caso, nós podemos sofrer muito com calor, ficar sem condições, por exemplo, de ficar muito tempo sem ter acesso a um ventilador, por exemplo, porque a gente não aguenta de tanto calor que faz. São temperaturas um pouco altas, mais altas do que o habitual. Então, aqui para a gente fazer uma comparação, a gente tem aí alguns números. O número 1 fala o seguinte: a radiação do Sol, ou seja, os raios solares, eles precisam chegar até a superfície terrestre, até a troposfera, né, que é a camada onde a gente vive, para que a Terra seja aquecida. O segundo passo que deve acontecer é que esse calor, esse aquecimento, ele deve ser mantido, ele deve ficar na superfície, porque vai funcionar como uma espécie de cobertor. Como assim? Vai deixar a gente quentinho na medida certa, tá? E o terceiro ponto é que em uma situação de equilíbrio, ou seja, quando ele está acontecendo nas condições ideais, a quantidade de gases do efeito estufa vai ser absorvida naturalmente pelo processo, por exemplo, da fotossíntese. Mas, como eu disse para vocês, nem sempre isso acontece. Em alguns momentos pode acontecer, devido à ação do homem, desse efeito acontecer muito além do que o necessário, que é o que vem dizendo aí no ponto 4. A má fama do efeito estufa, ele vem então da ação do homem, que ele vai liberar mais gases do que a natureza consegue absorver, do que ela consegue deixar neutro. E com isso, como consequência, a temperatura vai ficar bastante alta e a poluição vai acabar se concentrando também. E o que pode acontecer em decorrência desse efeito estufa que foi interferido pelo homem devido a algumas ações? Nessa imagem aqui, a gente observa o nosso planeta. A gente já tem uma série de habitações, conjuntos habitacionais, apartamentos, tem uma intensa atividade humana acontecendo no nosso planeta. Então, como consequência do efeito estufa ruim, nós podemos ter o aquecimento global. O aquecimento global ele seria, então, um processo de aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera da Terra, e isso tudo devido a muitas emissões de gases, além do necessário, que vão intensificar, ou seja, vão aumentar o efeito estufa, graças às atividades humanas. Pode ser
a questão do desmatamento, pode ser a questão de produção industrial, pode ser a questão de mais carros do que pessoas, por exemplo, porque a cada carro ele faz uma emissão também de gases que podem ser prejudiciais. E aí, como consequências aqui nessas imagens, a gente pode observar, por exemplo, como efeito do aquecimento global, as calotas polares, que é a água na forma ali congelada, ela pode acabar a ser derretida, e se essa calota for derretida, o nível do mar consequentemente pode aumentar. Os ursos polares seriam bastante afetados também, ficariam sem alimento, ficariam sem habitat, e eles não são adaptados para uma temperatura elevada. Pode acontecer o processo de seca extrema também. Um outro problema, como eu disse para vocês, aqui a gente tem duas imagens sendo comparadas. Na segunda imagem, por exemplo, observem a quantidade de gás que está sendo liberada pela quantidade de carros que estão trafegando nesse momento. Então, uma das medidas, por exemplo, é que as pessoas, por exemplo, optem por carona, optem por uso de transportes coletivos, porque aí vão ser mais pessoas concentradas em um local e aquele único local vai emitir menos gases do que se cada um estiver dentro de um carro unicamente, digamos assim. E aí, para a gente encerrar, eu coloquei aí para vocês essa tirinha. Essa tirinha é uma conversa entre a Magali e o Cebolinha, que eu acredito que são personagens que vocês conhecem, e eles dão uma alternativa em relação à consequência do aquecimento global. Existem algumas medidas que a gente pode tomar, como eu falei para vocês. Optar por caronas, optar por uso de transporte coletivo, tentar fazer uma reutilização de produtos para que as indústrias não precisem produzir tanto também. E uma meta também, como tem a questão do desmatamento, pode ser o plantio de árvores novamente, tá? Então, nessa tirinha é isso que a gente vai observar quando a Magali fala o seguinte: com essa árvore que plantei, vou salvar o planeta. E o Cebolinha responde: mas com uma árvorezinha só? Ela relou: essa árvore vai dar frutos, daí eu como todos eles e planto as suas sementes. Dessas sementes virão outras árvores e ele finaliza aí falando que já sabe o que pode acontecer. Então, o simples ato de plantio de uma árvore já vai também auxiliar no processo de neutralização dos gases que estão sendo liberados em larga escala. Então, essa também é uma opção que pode ser tomada. Então, reutilização, plantio sempre que possível, fazer também a questão de reutilização não só de produtos alimentícios, mas também de produtos que a gente usa, como roupas, tentar também associar a questão dos transportes, tentar otimizá-los. E é isso, gente. Até a próxima aula. E na próxima aula nós começaremos um novo conteúdo. Qualquer dúvida, estarei com vocês lá no WhatsApp. Até a próxima.